Olá, pessoal. Meu nome é Ana Virgínia Porto e eu vou comentar com vocês aqui as questões ENAD referente à área de direito do trabalho. Na quarta questão, nós vamos aí ter uma questão que vai envolver um fato transversal às diversas áreas do direito. Então, nós vamos abordar aqui todos os itens dessa questão. Essa questão é uma questão aberta que traz uma notícia sobre um fato indicado como um crime de redução a trabalho análogo à escravidão. O primeiro item nos pergunta sobre as consequências criminais desse fato. Para responder esse item, é necessário o conhecimento sobre o tipo legal descrito no artigo 149 do Código Penal. Redução de alguém à condição análoga à de escravo. Esse crime, tipificado no 149 do Código Penal, ele admite concurso, inclusive, com outros tipos penais, tanto crimes contra a organização do trabalho, quanto crimes previdenciários e outros previstos na legislação. O fato é que reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por algum meio a sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, é crime que pode ser apenado com reclusão de 2 a 8 anos, além de multa e pena correspondente à violência. Lá no parágrafo 1º do 149, nós vamos também ter uma informação importante. Nessas mesmas penas, incorrem quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho e manter vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apoderar de objetos ou documentos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. No parágrafo 2º, há uma previsão importante para a resolução dessa questão. A pena é aumentada até a metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. É importante que o candidato, diante de uma questão com essas características, faça a subjunção entre o que está no texto base da questão e a letra legal. A autoria do crime também é importante, quanto à autoria do crime, também é importante que o candidato teça alguns comentários nessa questão. Em relação ao crime do 149, é importante lembrar que a autoria há de ser atribuída às pessoas dos beneficiários do trabalho exercido em condições análogas à de escravo e também os crimes podem ser equiparados e atingem também os prepostos. Esse tipo penal, ele descreve o trabalho forçado não apenas com a restrição de liberdade. Há, no tipo penal, a previsão de restrição de locomoção em razão de dívida, mas também insere uma outra esfera de proteção, a proteção da liberdade para a dignidade. Então, as hipóteses das jornadas exaustivas e de condições degradantes de trabalho também estão inseridas no tipo penal, como no caso em questão. Então, é importante que o candidato faça esse enquadramento do fato trazido no texto base da questão com as hipóteses trazidas na lei. Portanto, esse crime ele envolve tanto a submissão de alguém a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, como ainda com relação à restrição de liberdade de locomoção. Importante também lembrar, é um crime comum, material, comissivo e excepcionalmente comissivo por omissão. Nessa questão, o parágrafo 2º é importante porque estabelece a majoração da pena
quando o crime é cometido contra criança ou adolescente, hipótese que se enquadra na descrição da questão. No item B, nós vamos ter as consequências trabalhistas. Uma vez presentes os requisitos da relação de emprego doméstico, como ficou muito claro na notícia trazida no texto base, o candidato deve indicar que a primeira consequência trabalhista deve ser o reconhecimento do vínculo trabalhista. Apesar do vício de consentimento e por não ter sido celebrado com trabalhador maior de 16 anos, há inicialmente uma ideia de que esse contrato poderia ser um contrato nulo. Mas não, o contrato de trabalho não é nulo e gera todos os efeitos legais. A aplicação direta aqui do princípio da proteção à empregada que despendeu sua força de trabalho em proveito dos empregadores. Portanto, a impossibilidade de devolução da força de trabalho dispensada, sendo vedado, então, pelo ordenamento jurídico o enriquecimento ilícito, o contrato não é declarado nulo. Houve relação de emprego. Quais as consequências, então, que o candidato deve indicar na questão? Deve ser procedida a anotação da CTPS com os recolhimentos previdenciários decorrentes, depósitos de FGTS de todo o período trabalhado, pagamento de todos os salários ou das parcelas que não integralizaram o salário mínimo, o pagamento dos 13º salários, o pagamento das férias acrescidas de 1/3, pagamentos de horas extras, adicionais noturnos, bem como pagamento de todas as verbas rescisórias decorrentes da terminação do contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador. Aviso prévio proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional, 40% de multa sobre o FGTS, multa do artigo 477 da CLT, além da necessária habilitação da trabalhadora no programa de seguro-desemprego. Note-se que é importante ressaltar: a submissão da trabalhadora à condição análoga de escravo compromete a sua manifestação de vontade, o que impossibilita a busca da tutela jurisdicional e, por conseguinte, o exercício do direito de ação. Assim, não flui prazo prescricional conforme a jurisprudência vem pacificando, durante o período em que a trabalhadora se encontrou submetida ao trabalho escravo. Essa questão ainda requer, no seu item C, conhecimento sobre responsabilidade civil e consequências por ordem constitucional. Nós sabemos que a emenda constitucional número 81 alterou o artigo 243 da Constituição. Atualmente, então, o artigo 243 traz a previsão de que as propriedades de qualquer região do país que forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo serão expropriadas e destinadas à reforma agrária. Então, é importante que o candidato aborde o artigo 243 da Constituição Federal. Inclusive, em seu parágrafo único, o artigo 243 vai nos dizer: todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo, será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Assim, entende-se que nessa hipótese nós vamos ter como consequência a desapropriação sem indenização, ou também chamada desapropriação confiscatória. Na verdade, trata-se de um confisco, não se trata propriamente de uma desapropriação, né? Ressalte-se que esse tipo de desapropriação não tem um caráter punitivo propriamente de natureza criminal. Nós estamos aqui numa
interferência constitucional sobre o direito à propriedade. Essa consequência jurídica decorre da afronta de uma série de valores constitucionais, como a dignidade humana, a função social da propriedade e a valorização do trabalho humano. Já no plano civil, os empregadores devem indenizar os danos morais e materiais decorrentes da privação da liberdade ou das condições de trabalho degradante. Cumpre aí relembrar o artigo 186 do Código Civil, que dispõe: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E também é oportuno lembrar que o abuso de direito também poderá ser considerado um ato ilícito. O abuso de direito pode ser identificado no fato que é descrito na questão do texto base da questão. Diz o artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. O empregador, no caso do trabalho análogo de escravo, ele ultrapassa o poder diretivo e submete o trabalhador a condições indignas. É claramente um abuso de poder. A responsabilização pode ser, inclusive, objetiva. Então, é importante trazermos aqui a previsão do artigo 927 do Código Civil, o qual vai estabelecer que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para o direito de outrem. Mas além da indenização por danos individuais, há a possibilidade de indenização por dano moral coletivo ou dano extrapatrimonial coletivo. O embasamento legal para a reparação do dano moral coletivo encontra-se exatamente no artigo 5º, inciso 5 e 10º da Constituição Federal, bem como no artigo 6º da Lei 8.078, de 1990, que cita em seu inciso 6º que são direitos básicos do consumidor, efetiva prevenção e reparação de danos morais, patrimoniais, individuais, coletivos e difusos. Então, nós temos aqui uma questão bem densa que atravessa várias áreas do direito e que nos exige um conhecimento bem complexo e sobre vários dispositivos legais e constitucionais. Mas chama-se a atenção, esse tipo de questão ENAD é tipicamente a questão ENAD voltada para direitos sociais, direitos fundamentais e direitos humanos. Então, é uma questão densa que exige uma redação objetiva que demonstre a captação exata do que a questão nos traz, mas exige também profundo conhecimento jurídico. Agora, nós vamos examinar a questão 20. Essa questão é uma questão objetiva que vai ter como tema a proteção ao trabalho da gestante. É uma típica questão do estilo utilizado pelo ENAD, na qual o texto base, o texto preparatório, fornece elementos que, combinados com os conhecimentos específicos prévios, vão nos indicar a alternativa correta. Vamos aqui, então, ao exame de cada item. O item A é um item falso. O item A vai nos dizer que o direito à licença maternidade não se aplica à empregada adotante, ou seja, a que tenha sido
concedida guarda provisória para fins de adoção. Ora, a gente de cara vai lembrar do artigo 392-A, que prevê que a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente tem direito ao gozo de licença maternidade. Por sua vez, o 392-C da CLT estende o disposto no artigo 392-A da CLT aos empregados e empregadas que adotarem ou obtiverem guarda judicial para fins de adoção. Então, de logo, pela primeira leitura do item, a gente percebe que esse item é um item falso. O item B vai nos trazer a seguinte proposição. A mulher grávida que abortar o filho de forma não criminosa, devidamente comprovada por atestado médico, terá direito à licença maternidade de 120 dias. Aqui a gente tem uma pegadinha. É verdade que a mãe que aborta de modo não criminoso tem direito à licença maternidade, mas em período reduzido, uma vez comprovado por atestado médico que a mulher abortante, assim o é de modo não criminoso, essa mulher tem direito à licença maternidade por apenas 2 semanas, ficando assim assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento. Então, os 120 dias de licença é que é a informação falsa nesse item. No item C, nós vamos também ter um item falso. De logo, nós precisamos rememorar o que textualmente nos diz o artigo 391-A da CLT. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10º do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, esse item C, que propõe que a mulher no prazo do aviso prévio não tem garantia de emprego, é falso. No item D, nós também vamos ter um item falso. Logo pela primeira leitura. Quando o item D nos diz o tempo restante de licença maternidade de uma mulher que falecer durante o seu gozo não poderá ser usufruído pelo companheiro com o qual mantinha a união estável. É um item falso porque o artigo 392-B da CLT vai nos dizer in verbis, em caso de morte da genitora, é necessário, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono. Então, o item traz a hipótese de morte da genitora, a hipótese de que é assegurado ao cônjuge ou companheiro, no caso, o item indica o companheiro por união estável, o direito ao gozo da licença pelo restante a que teria direito a mãe falecida. Item D, então, falso. Nós chegamos, então, ao item E, que é o gabarito correto, é a opção correta. Observe que essa informação veio indicada no texto da notícia de forma bem rápida, mas está lá no texto base, no texto referente para a questão. A verificação da afirmação de que a mulher grávida que estiver desempenhando atividade que ofereça riscos à sua saúde ou à do bebê pode, a qualquer tempo, pedir mudança de cargo ou transferência de setor, bastando, para tanto, apresentar um atestado médico. Lá no texto base, nós temos a afirmação de que a licença maternidade é, de longe, o direito mais conhecido, mas não é o único. Mulheres grávidas têm direito à estabilidade, mudança de função ou setor,
consulta, exame e amamentação. Essa afirmação, ela está inserida no item 1 do parágrafo 4º do artigo 392 da CLT, que vai nos dizer: é garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos, transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho. Portanto, nós temos como gabarito correto o item E. Vamos agora para os comentários sobre a questão 21. Essa questão 21, ela traz uma transversalidade entre sociologia do trabalho e direito do trabalho. O texto base é um texto extraído de um artigo do professor Antunes e do professor Filgueiras, no artigo Plataformas Digitais, Uberização do Trabalho e Regulação no Capitalismo Contemporâneo, publicada na revista Contracampo. Esse artigo, especialmente esse trecho que a questão 21 nos traz exatamente a crítica ao discurso do empreendedorismo e o processo de precarização do trabalho. A questão, já no seu enunciado, chama a atenção para a consideração acerca dessa linha teórica. Então, aqui o candidato deve necessariamente fazer a articulação entre essa linha sociológica que critica o empreendedorismo e o processo de precarização do trabalho com a previsão existente na consolidação das leis do trabalho. Então, vamos aqui ao exame dos itens. No item A, nós temos as empresas que organizam, ofertam e efetivam a gestão de plataformas digitais de disponibilização de serviços de transporte de pessoas representam uma nova forma de gestão da força de trabalho humana e, por isso, podem ignorar a legislação trabalhista. De logo, você pode ter dúvida, mas veja, aqui é certo que essas empresas que organizam a gestão de plataformas digitais representam uma nova forma de trabalho. Mas, com base no texto referência da questão, não se pode ignorar a legislação trabalhista, exatamente pela crítica ao discurso do empreendedorismo. E mais, essa forma de gestão de empresas que organizam e ofertam prestação de serviços por plataformas digitais não resguardam efetivamente a autonomia dos trabalhadores. Então, a legislação trabalhista deve ser aplicada face à configuração da relação de emprego. Ou seja, se efetivamente estiverem presentes os requisitos do artigo 3º da CLT, a prestação de serviço realizada de modo personalíssimo, subordinada, onerosa, de forma não eventual, consiste em relação de emprego e isso atrai a aplicação da regulação justo-trabalhista. Então, o item A é um item falso. No item B, a questão vai propor que a prestação de serviço de transporte de pessoas de forma autônoma, em que haja adesão à plataforma digital, é opção do trabalhador, razão pela qual não prepondera e não deve ser reconhecida a relação de emprego, não cabendo, portanto, ao Estado intervir nessa relação. Esse item é falso. A interpretação sobre a aplicação do direito do trabalho, tendo em vista a linha teórica da crítica ao empreendedorismo, para efeito de configuração da relação de trabalho, deve ter em mente que a verificação sobre aqueles requisitos próprios da relação de emprego, descritos no artigo 3º, devem ser analisados. O item já traz a informação e a afirmação que são realizados de modo autônomo.
Mas, tendo como base o texto referência, nós vamos perceber que esses casos em que envolvem a chamada plataformização ou uberização do trabalho, a obtenção de lucro dessas empresas mantenedoras dos aplicativos esconde a transferência dos riscos para os trabalhadores que vendem seu trabalho, sob o rótulo de empreendedores. Então, aqui o candidato deve, então, articular a crítica ao empreendedorismo, a afirmação trazida pelo item. Apesar de não terem o controle suficiente e a autonomia necessária, os trabalhadores estão submetidos às regras indicadas pelas empresas mantenedoras dos aplicativos, o que vai afastar totalmente a hipótese, esse item é falso. No item C, é importante perceber que a prestação de serviço de transporte de pessoas não se dá de modo autônomo, porque as empresas gestoras dos aplicativos estabelecem as regras de prestação de serviço, bem como aplicam penalidades, controlam remotamente todos os serviços dos prestadores, né? Controlam, inclusive, a distribuição, né, dos consumidores, dos serviços requisitados via aplicativo. O contrato de trabalho, ele é tipicamente um contrato de adesão. Então, a adesão por si só ao aplicativo não desconfigura a relação de emprego, né? Então, novamente, articulando os conhecimentos de direito do trabalho com a crítica ao empreendedorismo e precarização do trabalho, que traz o texto base, pode-se afirmar que o item C é um item falso. No item D, nós vamos ter a proposição de que as plataformas digitais que oferecem serviços de transporte ou entrega desenvolvem uma nova e complexa fórmula de contratação da prestação laboral, que se diferencia do sistema tradicional de pacto e controle empregatício, por não serem recepcionadas pela legislação trabalhista e por dispensarem a regulação da oferta de serviços, em respeito à vontade das partes contratantes. O item D também é um item falso. A prestação do serviço pode se dar de modo intermitente, pode se dar por adesão do trabalhador, mas isso não afasta o controle sobre as recusas ao serviço e sobre atos faltosos. A forma tradicional de controle dos serviços não é a única que se enquadra na determinação da relação de emprego. Os conceitos e cláusulas abertas, existentes, previstas na legislação trabalhista, alcançam as novas formas de gestão e controle do trabalho por meios telemáticos. Nós precisamos relembrar a regra contida no artigo 6º da CLT, o qual afirma categoricamente que não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. E no seu parágrafo único, o artigo 6º vem a afirmar: os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, o controle sobre as recusas, sobre a forma como os trabalhadores exercem a sua atividade de entrega e de prestação de serviço de transporte de pessoas, vai se enquadrar exatamente aqui no parágrafo único do artigo 6º da CLT. O item E, então, é a opção correta. No item E, nós vamos ter uma afirmação, uma hipótese que dialoga e se articula exatamente com a crítica que traz o texto base da questão. O trabalhador que adere às plataformas digitais de trabalho não tem autonomia para definir os preços dos serviços prestados. Contudo, por se tratar de atividade empresarial realizada metodicamente, a partir de algoritmos pré-definidos pela empresa digital, pode ser reconhecido o vínculo empregatício em reclamatória trabalhista,
assegurando direitos estabelecidos na consolidação das leis do trabalho. A predeterminação de todas as condições de trabalho, a fiscalização contínua do serviço por modo telemático, o controle da atividade por algoritmos programados pelas empresas, configuram a subordinação do trabalho e atraem, então, a aplicação das normas trabalhistas. Item E, opção correta.